Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cardio Trials. Aqui você fica por dentro do que há de mais moderno e relevante dentro da cardiologia. Antes de começar esse vídeo, peço só que se inscreva no canal e ative a notificação no sininho para que você ajude a crescer o canal e seja informado quando a gente for lançar um vídeo novo. Bom, então a gente vai comentar um pouco sobre o estudo Live HCM. O estudo Live HCM foi apresentado no American College nesse ano e posteriormente foi publicado no JAMA, em maio desse ano também. Basicamente, o estudo versa da prática de atividade física em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Mas vamos uma breve contextualização histórica antes de falar do estudo. A gente sabe que a cardiomiopatia hipertrófica ela é a mais comum das cardiopatias genéticas e tem uma prevalência aí de 1 para cada 200 a para cada 500. E é conceituada com espessamento da parede do ventrículo acima de 15 milímetros, no caso, ou acima de 13 milímetros em pacientes com parentes de primeiro grau com diagnóstico estabelecido de cardiomiopatia hipertrófica, isso naturalmente na ausência de qualquer outra cardiopatia estrutural que justifique esse espessamento, tipo estenose aórtica, hipertensão arterial, alguma outra doença infiltrativa, como por exemplo a amiloidose, Fabry, ou mesmo a coração do atleta, que seria um outro diagnóstico diferencial. Então, na exclusão de alguma outra cardiopatia que justifique esse espessamento, nos diâmetros que eu coloquei, nas espessuras que eu coloquei, a gente ficaria com o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. Naturalmente, isso aqui é uma avaliação mais superficial, tem outras nuances para se fazer o diagnóstico, mas de maneira geral seria assim. E a gente sabe que essa mutação genética vai promover, então, uma alteração sarcomérica, que, em última análise, vai promover, então, o espessamento desse ventrículo esquerdo. Esse espessamento do ventrículo esquerdo vão ter uma série de repercussões, como vocês podem ver aqui nesse gráfico. Então, eu posso ter uma disfunção diastólica, que vai aumentar as pressões de enchimento desse ventrículo, isso vai ser redistribuído para o átrio, causando, então, dilatação atrial, que pode, eventualmente, causar fibrilação atrial e até mesmo fenômenos embólicos. Esse espessamento, ele pode eventualmente se anunciar para a via do ventrículo esquerdo, e esse anunciamento aí pela via do ventrículo esquerdo pode gerar, então, um gradiente, que é a forma que a gente chama obstrutiva, que acontece em 2/3 dos nossos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Esses pacientes podem também apresentar fibrose, que essa fibrose pode ser um gatilho, um trigger para arritmias ventriculares, e aí aumentando, então, o risco de morte súbita. Então, de maneira geral, assim, se a gente for pensar na história natural do paciente com cardiomiopatia hipertrófica, ela tem um curso benigno. Na grande maior parte das vezes, tem um curso completamente favorável. Mas, para alguma minoria dos pacientes, a gente pode ter insuficiência cardíaca evoluindo para end of stage, né, estágio final da doença, com disfunção ventricular importante. Isso acontece aí em 5 a 10% dos casos. 1/4 dos pacientes podem cursar com fibrilação atrial. E o mais temido seria a morte súbita, uma vez que a gente sabe que é a principal causa de morte súbita em jovens e atletas. E esse risco de morte súbita é o que mais preocupa a gente. E quais são os principais fatores de risco associados a esse risco de morte súbita? Primeiro, a história familiar positiva. Se eu tenho um familiar que já morreu com cardiomiopatia hipertrófica, isso é um fator que preocupa a gente. A presença de arritmias ventriculares a Holter também é um fator muito preocupante. O espessamento da parede do ventrículo acima de 30 também costuma ter pior prognóstico. O paciente que tem uma resposta inadequada frente à atividade física, seja queda de pressão ou uma queda da frequência cardíaca durante a atividade física, também é um fator de maior risco. O paciente com síncope de origem inexplicada, aquele paciente que eu excluí, que não é causa vasovagal, não é uma causa neurogênica, essas síncopes que a gente não tem uma causa explicada, a gente fica bem preocupado também, porque pode estar incorrendo com risco de morte súbita. Outros fatores potenciais seriam a idade. Então, o paciente mais jovem costuma ser o de maior risco. O paciente mais idoso, costumo dizer que paciente que tem cardiomiopatia hipertrófica há muito tempo, já numa idade avançada, e nunca teve nenhum evento, nenhum risco de morte súbita, a vida já triou que esse paciente vai ter um curso benigno dessa doença. Então, o risco maior aqui, então, é para pacientes mais jovens. A ressonância magnética aqui também tem ganhado muito corpo nos últimos anos, e especialmente aqueles pacientes que têm uma taxa de fibrose acima de 15%. Pacientes com gradientes também muito alto, a gente costuma ter um maior risco, aí, acima de 50%. Outros fatores mais incomuns, então, seria a presença de aneurisma apical e a disfunção ventricular com fração de ejeção abaixo de 50. Então, esses são os fatores maiores que deixam a gente preocupado aí com maior risco de morte súbita no paciente com cardiomiopatia hipertrófica. Agora, via de regra, esses pacientes costumam ter um curso, como eu falei, benigno. A gente sabe que de cohortes históricas, a mortalidade de paciente com cardiomiopatia hipertrófica fica em torno de 3 a 6%, ficava em torno de 3 a 6%. Com o advento das novas estratégias de intervenção e redução de septo, a sobrevida ficou, a mortalidade ficou de 1,5 ao ano. Já depois, com a intervenção do CDI, dos novos dispositivos, a mortalidade fica por volta de 0,5% ao ano.
isso no estudo publicado no JACC. Se a gente for avaliar um registro nosso, nacional, aqui, do nosso grupo de miocardiopatias e doenças do Instituto do Coração, publicado pelo Dr. Edmundo Arteaga, a gente também vê que no segmento longo desses pacientes, a gente tem uma mortalidade em média de 1% ao ano. Mas, apesar da gente ver esses registros, a gente sabe que uma preocupação muito grande acaba sendo, sim, o risco de morte súbita. Por isso que nas diretrizes, seja na diretriz europeia, a gente sabe que foi publicado em 2014, a gente tem uma restrição em atividades competitivas e intensas, e mesmo na diretriz americana, mais recente, de 2020, apesar de ser um pouco mais permissiva, também tem ressalvas importantes à atividade física no paciente com a cardiomiopatia hipertrófica, especialmente se essa atividade for competitiva, a gente tem ressalvas. E qual é o ponto de tudo isso? Que a gente sabe que a gente tem restringido a atividade física no nosso paciente com cardiomiopatia hipertrófica, mas a gente sabe que os benefícios, tanto físicos como psicológicos da atividade física, são indescritíveis, né? E essas preocupações que a gente tem no paciente com cardiomiopatia hipertrófica geralmente são por arritmias ventriculares e pelo risco de morte súbita, que fazem com que a gente restrinja a atividade física nesse perfil de paciente, muito embora a gente não tenha dados prospectivos e comparativos avaliando a segurança da atividade física para esse perfil de paciente. Então, nesse cenário, surgiu, então, o estudo Live-HCM. Foi justamente para avaliar o impacto da atividade física vigorosa quando comparado à atividade física não vigorosa em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Então, se a gente for avaliar de objetivo geral, o objetivo primário foi avaliar a atividade física vigorosa, incluindo esportes competitivos, se isso estaria associado a maior taxa de arritmias ventriculares e ou mortalidade em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. O N desse estudo foi de 1.660 pacientes e um follow-up de 3 anos de segmento. Isso foi um estudo de uma corte prospectiva, né? Foi um estudo observacional, multicêntrico, foram avaliados 42 centros diferentes em pelo menos 5 países, aí, Estados Unidos, UK, Canadá, Austrália e New Zealand. Os critérios de inclusão, basicamente, foram pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, que tinham 92% dos casos. Parte desses pacientes tinham também a genética positiva. E também foram incluídos pacientes que tinham o genótipo positivo, ou seja, tinham o teste genético positivo para cardiomiopatia hipertrófica, mas não tinham ainda a expressão fenotípica, ou seja, não tinha espessamento do septo. Então, 8% desses pacientes tinha genética positiva, mas sem a expressão fenotípica do espessamento do ventrículo esquerdo. Foram, então, excluídos pacientes que tinham contraindicações à atividade física, pacientes muito sintomáticos, classe funcional 3 ou 4, ou mesmo pacientes com outras doenças infiltrativas. O desfecho primário foi o desfecho combinado de morte, parada cardiovascular ressuscitada, síncope ou a presença de choque apropriado no CDI. O desenho do estudo, então, foram recrutados os pacientes, né, com os critérios de inclusão que eu acabei de colocar. Esses pacientes, então, eram aplicados o questionário de Minnesota, que basicamente ele vai qualificar, quantificar ali a quantidade de atividade física que cada um fazia. Isso foi tudo self-reported, ou seja, o paciente preenchia, ele mesmo se incluía em qual grau de atividade. E esses pacientes, então, eram divididos em pacientes que tinham atividade vigorosa, que é aquele que seria maior ou igual a 6 METs por pelo menos 60 horas, paciente que tinha atividade moderada, que seria de 4 a 6 METs, e paciente sedentário, que é aquele que não preenchia os critérios acima. Só para a gente ter uma ideia, foram considerados como atividade vigorosa, no caso por alto preenchimento, 699 pacientes. E atividade não vigorosa, que no caso inclui moderada e sedentário, um N de 961 pacientes. Só para a gente ter uma ideia aqui que esse cutoff de diferencial entre vigorosa e não vigorosa foi de 6 metros, então acima de 6 metros seria paciente que joga futebol, corre, pratica futebol competitivo, pratica ciclismo, então seriam atividades de um pouco mais de intensidade. Então, nesse sentido, esses pacientes eram reacessados a cada 6 meses com novos questionários, então eles preenchiam esses critérios, preenchiam em qual grau de atividade eles se enquadravam, e eles eram reavaliados a cada 6 meses para perceber, para avaliação e notificação de eventos, seja parada, cardiovascular ressuscitada, seja eventos no CDI, síncope, enfim, os eventos que a gente comentou. Isso foi feito por um segmento médio, um follow-up médio de 3 anos. No final do estudo, como é que ficou o perfil do paciente, né? Qual era o baseline desse paciente? Então, a gente tinha pacientes que eram assintomáticos ou em classe funcional 1 ou 2. Então, isso é super importante, porque quando a gente for avaliar o resultado do estudo, a gente tem que entender que era especificamente para esse perfil de paciente. O paciente
era ou assintomático ou, no máximo, era classe funcional 1 ou 2. 85% da nossa amostra tinha idade acima de 25 anos. Uma média de idade ali era de 30 anos. 45% dos nossos pacientes tinham genética positiva, 40% dos pacientes tinham história familiar de morte súbita, 3% dos pacientes tinham já história de parada cardiovascular ressuscitada, que isso coincide com basicamente o número de pacientes que tinham CDI também. 20% tinha uma história de síncope. Então, esse era o cenário básico ali, perfil médio dos nossos pacientes. Quando a gente fala em parâmetros ecocardiográficos, a gente tinha, então, um septo que era por volta de 20 milímetros, uma fração de ejeção média por volta de 66, um gradiente médio da via de saída do ventrículo esquerdo de 23. Então, vejam que o gradiente médio ele nem se configuraria como uma forma obstrutiva. Então, era um paciente mais saudável, vamos dizer assim. Se a gente for avaliar o número, a gente tinha 18% dos pacientes que tinham ali um gradiente acima de 30 milímetros de mercúrio, o que configuraria, então, a forma obstrutiva. 50% dos pacientes tinham um gradiente acima de 30 a manobras provocativas, como a manobra de Valsalva. Então, a gente tinha até pelo menos 50% dos pacientes com uma forma obstrutiva, mas quando provocado. 75% dos pacientes não tinham fibrose, e dos 25% restantes, a maioria tinha pouca fibrose, menos do que 15% na ressonância magnética. Então, perceba que o perfil do paciente era aquele paciente jovem, assintomático, classe funcional 1 ou 2, que tinha um septo médio de 20, um gradiente médio da via de saída do ventrículo esquerdo de 23, e quando provocado, 50% até atingiam um gradiente um pouco maior, acima de 30, mas esses pacientes tinham pouca fibrose, a ressonância magnética também. Olhando os resultados, se a gente for ver aqui forma vigorosa, que seria em vermelho, versus a não vigorosa, as curvas são completamente sobrepostas. Então, a taxa de eventos combinados nesses dois grupos foram rigorosamente iguais. E se a gente for avaliar isoladamente cada desfecho, seja de morte, parada cardíaca ressuscitada, presença de síncope arritmogênica ou mesmo a presença de choque apropriado no CDI, também foi muito semelhante à taxa de eventos entre os dois grupos que executavam atividade física vigorosa versus o não vigorosa. Se a gente for olhar aqui nesse gráfico, o boundary de non-inferiority, que foi de 1,5, a gente não tem aqui, então, no resultado principal, curvando, configurando, então, que a atividade física não vigorosa foi não inferior àquele paciente que não praticava atividade física não vigorosa. Então, em resumo, em conclusão do estudo, os pacientes que tinham cardiomiopatia hipertrófica, aqueles que realizaram atividade física vigorosa não apresentaram maior risco de morte, parada cardíaca ressuscitada, choque apropriado por CDI ou mesmo síncope de origem arritmogênica, quando comparado àqueles com atividade física baixa, moderada ou mesmo até os pacientes sedentários. Então, só frisando que a taxa de eventos nos dois grupos foi muito baixa, foi menor que 5%. Se a gente for avaliar a taxa de eventos não vigorosos no grupo com atividade física não vigoroso foi de 4,6%, e a taxa de eventos no grupo que fez exercício vigoroso foi de 4,7%. Então, a taxa de eventos muito próximas uma da outra. E, em conclusão, a gente tem que entender que esses dados reforçam que a gente não deve restringir a atividade física de maneira imperativa em todos os nossos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, mas a gente tem que sempre avaliar individualmente e ter uma decisão compartilhada frente a cada caso dos nossos pacientes. Mas seria talvez um pouco mais de tranquilidade naquele paciente mais estável, que tem uma forma não obstrutiva ou um gradiente baixo, uma taxa de fibrose baixa na ressonância, uma taxa de arritmias baixas ao Holter. Talvez esse paciente a gente consiga, com um pouco mais de tranquilidade, liberar a atividade física para ele. Obrigado por assistir esse vídeo do Cardio Trials. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. E também deixe seus comentários, perguntas, dúvidas e sugestões, que para a gente é super importante. Até a próxima!